Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio e na aula de hoje a gente vai criar um sistema básico de cadastro e consulta. Então a gente vai começar a misturar o HTML5, que é o formulário que a gente criou, com PHP e MySQL. Para você que está chegando agora e não conhece muito de PHP, saiba que você vai precisar instalar na sua máquina um servidor local, tá? Eu tenho aqui instalado na minha máquina o XAMPP, alguns chamam de XAMPP, tá? Para o Windows. Você pode instalar também o AMP Server ou o EasyPHP, qualquer um desses três servem para o Windows. No caso do Linux, você vai baixar o LAMP, e no caso do Mac, você vai utilizar o MAMP, ok? Eu vou utilizar o XAMPP mesmo, ou alguns chamam de XAMPP. Depois que você instalar seu servidor local e abrir ele, você vai precisar clicar em Start aqui no Apache e no MySQL, ok? O Apache é para rodar o PHP e o MySQL é para rodar o banco de dados. Então, clicar em Start aqui no Apache e Start no MySQL. Quando os dois estiverem verde, ok, eles estão rodando e a gente pode começar a trabalhar. Como a gente vai trabalhar com PHP, pessoal, e servidor local, a gente não pode salvar os nossos arquivos em qualquer pasta, tá? Por exemplo, quem estiver utilizando o XAMPP, como eu, você vai clicar aqui em C2 pontos, vem aqui na pasta XAMPP e salva aqui na pasta htdocs. Tem que ser nessa pasta, senão você não consegue acessar os arquivos que você criou. Aqui na pasta htdocs, aí sim eu posso criar a pasta que eu quiser e organizar os meus arquivos. Eu vou trabalhar dentro dessa pasta Fábio. Outros servidores, você vai procurar lá em C2 ponto, arquivos de programa, e vai procurar pela pasta www, ok? No caso do XAMPP, é htdocs. Em outros servidores, como por exemplo o AMP Server, é a pasta www, ok? Para essa aula eu vou usar o Brackets mesmo, tá, pessoal? Como editor. Usem aí o que vocês quiserem, isso não vai alterar em nada. Criem o código HTML de vocês, né, a estrutura básica aqui, tá? Não esqueçam do arquivo CSS, que a gente vai pegar externo. Então vamos fazer o seguinte, sem perder muito tempo aqui, porque isso aqui vocês já sabem, eu vou criar uma div, tá? Vou colocar uma classe aqui, com o nome de container. Dentro dessa div, que é a nossa box principal, que vai armazenar tudo, vou criar um nave aqui, bem simplão mesmo. E aqui uma section. Aqui nenhuma novidade para vocês, certo, pessoal? Vamos já formatar rapidinho no CSS, só para ficar uma telinha mais ou menos lá pra gente. Um novo arquivo, vou salvar, vou criar uma pasta aqui. Underline CSS. E aqui vou salvar como estilo.css. Beleza, já vou zerar aqui as margens, né? E o padding também. O body vou formatar também. Background color cinza bem escurão. A fonte Severdana. O tamanho vai ser 100%. Só isso. A classe container vai ter primeiro margem alto, largura pode ser 1200 pixels, a altura vai ser automática, vou colocar margem top de 20 pixels, acho que é só. Agora o nave, uma largura, deixa eu ver, 300 pixels, qualquer coisa a gente altera, se não ficar bom. Um raio aqui de 500 pixels. Uma cor de fundo um pouquinho só mais claro. Vou colocar aqui float left. Tem coisa que eu não estou explicando porque vocês já sabem, tá, pessoal?
section, vou colocar, bom, tem 300, vou colocar 870, né? Por causa do espaçamento que eu vou colocar. Acho que é isso mesmo. Height também de 500 pixels. Margin left 10 pixels. Que o espaçamento vai ser aqui, ó. Pede de 10 pixels aqui no container. Margin left 10 pixels e float left. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Agora é o seguinte, pessoal, ó. Quando a gente trabalha com PHP, a gente não pode abrir a pasta lá e clicar no arquivo. A gente tem que acessar esse arquivo pelo navegador, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou abrir o navegador aqui. E a gente acessa da seguinte forma. Localhost. E lá dentro tem aquela pasta Fábio que eu mostrei para vocês. Criem uma pasta que vocês quiserem, organizar os arquivos de vocês. E acessem a pasta, tá? Ok, tá aqui. Só a cor de fundo, senão a gente não enxerga ela. Beleza. Aqui no arquivo index, vamos criar um menuzinho aqui bem basicão mesmo. O L. Vou colocar uma classe aqui. Menu, que é o menu principal. Aqui um LI que vai ser cadastro. E aqui vai ser consultas. Ok. Quando a gente acessar esse sistema, já vai cair direto na tela de cadastro. Então aqui no section, vou criar um H1. Vou colocar aqui, cadastro de usuários. Vou colocar um HR. E uns 2 BR, acho que tá bom. E aqui, nós vamos ter um formulário com método de envio post. Aqui pode ser post em minúsculo, não tem problema, tá? E o action, isso aqui é a ação que vai ser tomada pelo botão quando a gente clicar. Nós vamos ser direcionados para uma outra página PHP que vai ser processa.php. Certo? Vou criar aqui já logo de cara os botões, tá? Não vou colocar os campos primeiro, não. O tipo vai ser submit. O value vai ser salvar. Vou colocar uma classe aqui, btn. Outro campo, talvez nem precise, porque o exemplo é bem simples, mas vou colocar aqui para não ficar só um botão sozinho, isolado lá. Vai ser do tipo reset. Value vai ser limpar. E a classe também vai ser btn. Vamos salvar e dar uma espiada. Ok. Vou colocar 2 quebras de linha aqui. Vou colocar nome, uma quebra de linha. Input do tipo text. O name, que é fundamental, vai ser nome. Sem isso aqui não tem como a gente pegar os dados lá no PHP. Vou colocar uma classe campo. O máximo de caracteres que o usuário pode digitar vai ser 40. Isso aqui nós vamos fazer no banco de dados também, o mesmo valor que está aqui. Vou fazer esse campo ser obrigatório e colocar um autofocus para o cursor e direto para ele quando atualizar a página. Acho que eu não esqueci de nada, não.
Se esqueci, a gente volta aqui depois. O outro vai ser e-mail. Para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Vou só copiar aqui e colar. Só vou trocar aqui. O type vai ser e-mail. O name, e-mail. Só o max length aqui eu vou colocar 50. E vou tirar o autofocus. O resto vai ser tudo igual. E profissão. Que no caso vai ser quase tudo igual, só vou tirar o autofocus. Porque o tipo vai ser text também. Aqui eu vou deixar 40 e aqui o name, que vai ser profissão. Vamos dar uma olhada. Beleza. Agora aqui no CSS, vamos ajeitar mais algumas coisinhas, né? Bom, aqui em cima... Não, aqui mesmo que é melhor. O L... Ponto menu, ponto porque é uma classe, né, que a gente criou. Vou colocar list style type none. Beleza. O L menu li faz o seguinte. A largura vai ser 200 pixels. Altura, eu acho que 30 deve estar bom. Line high, vou colocar igual, 30 pixels. A cor de fundo, deixa eu ver, eu acho que vou colocar 777. E a cor do texto, branca. Ok. Só que aqui no Nave, acrescentar mais uma coisinha aqui. Box size em border box. Um padding de 10 pixels. Aumentar aqui a largura. 150, acho que tá bom. Vou colocar também margem top de 5 pixels. Aqui eu vou colocar 50 a altura, mudar. Copiar isso aqui, ó, box size e o padding. Fazer um parecido, vai, com o exemplo que eu mostrei para vocês. E aqui é o padding left. Dá uma olhada lá. Tá bom? Só que esse aqui é 50, que vai ter que ser 50 também. Pronto, tá ótimo. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. Aqui no index, pessoal, aqui no menu, vamos fazer o seguinte. Criar um link. Melhor, como eu já estou nessa tela, então não preciso. Só aqui. Consultas.php. Então, eu vou colocar aqui também, vai. Senão vai ter que fazer uma outra coisa e vai perder muito tempo. Vai ser index.php. Ok. Aqui no estilo.css, vamos formatar aqui em cima esse link, que é o A. Text decoration none. E a cor branca. Beleza? Tá ótimo. Já tá aqui nessa página, aqui não vai aparecer nada porque a gente não criou ainda o outro arquivo consultas.php.
Vamos formatar aqui rapidinho, pessoal. Só a classe btn, né, que é o botão. 100 pixels de largura. Raio, vou colocar 30 pixels. A borda de 1 pixel, sólido. Cinza claro. O campo vai ser o seguinte, 300 pixels de largura. 30... Opa! Faltou falar aqui o que é, né, de 30 pixels. Altura. Borda também. 1 pixel, sólido. Deixa eu ver, também cinza clarinho. E aqui, margem top de 5 pixels. Uma outra coisa aqui no section. Opa, copiar aqui também o box size em border box. Vou colocar aqui padding left. Não ficar tão feio, né? E o BTN, vamos colocar só uma corzinha lá. Ok. E a cor do texto, então, vai ter que ser branca, né? Tá bom, tá ótimo. E um cursor pointer. Beleza, atualizando a tela, né, por causa do autofocus, eu vou automaticamente para o campo aqui, nome. Depois vem aqui, tem o e-mail e profissão. Só acho que está muito apagado isso aqui. O campo, vou colocar uma cor aqui nessa borda, tá bom. Eu vou colocar também um margem bottom. Vou colocar acho que 10 pixels. Beleza, chega de HTML e CSS. Vamos partir agora para o PHP e para o MySQL, beleza? Agora a gente vai abrir mais uma aba aqui, porque o próximo passo agora é criar um banco de dados. Porque é o seguinte, o que nós digitarmos aqui nos campos vão ser enviados para o banco de dados. Então a gente abre uma aba aqui e a gente vai acessar o phpMyAdmin. A gente pode abrir aqui o XAMPP e clicar aqui em admin no MySQL, tá? Mas vou ensinar vocês como é que a gente acessa o phpMyAdmin pela URL. Simplesmente digita localhost / phpMyAdmin. Ok, a gente precisa criar um banco de dados. Vamos criar esse banco de dados e dar um nome para ele de cadastro. Olha só, eu vou ensinar vocês de uma forma diferente, tá? Se você clicar aqui em base de dados, algumas pessoas ensinam aí no YouTube a criar dessa forma. Você vem aqui, coloca o nome do banco e vai clicando onde você quer, escolhe o tipo, enfim, para a mesma coisa a tabela. Só que eu não vou fazer assim, a gente vai fazer tudo isso digitando, beleza? É isso mesmo, na unha, galera, já que vocês são programadores, vamos fazer tudo digitando. Nada de clica e arrasta, esse negócio aí deixa com o pessoal daquele outro site lá que vocês sabem, beleza? Eu até ouvi eu li na verdade uma frase que eu achei muito engraçada, que falava assim, programador não usa mouse. Cara, eu ri muito, cara, e pode-se dizer que sim. Vamos clicar aqui em SQL, vamos parar de conversa, e nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um banco de dados. Para isso a gente utiliza o comando create, dessa forma. Criar um banco de dados. Então, create database. Eu não vou explicar muito aqui, tá, pessoal? Porque não é o foco, tá? Eu falei que ia ensinar somente o que a gente vai precisar para trabalhar com cadastro. Só que é o seguinte, suponhamos que você já tenha vários bancos de dados aqui. Então, você não sabe se de repente você já criou um banco de dados chamado cadastro. Então, a gente vai fazer o seguinte, criar um banco de dados chamado cadastro somente se ele não existir. Então, como a gente faz isso? Create database. If not exists, ou seja, se não existir, cadastro. Ok. Até aqui, beleza. Se eu clicar aqui em executar ou der Ctrl Enter, ele cria o banco de dados. Só que a gente precisa fazer algumas configurações. Configurar o
os caracteres com o TF8. Então, eu só vou dar um Enter aqui, pode ser na mesma linha, mas vou dar um Enter para ficar mais fácil de compreender. Vou colocar default, caractere, o TF8. Opa, 7 antes aqui, ó. Default caractere 7 UTF-8. Na linha de baixo, mais uma vez, para ficar mais fácil de visualizar. Default novamente. Colate, com 2 L's mesmo. UTF-8, underline, general ou general, CI ou CI, tanto faz. Agora, posso dar Ctrl Enter ou clicar aqui em executar. Dando Ctrl Enter, prontinho, criou aqui, ó, banco de dados cadastro. Agora a gente vai selecionar esse banco de dados, ó, vamos clicar nele. Posso dar OK aqui. A mesma coisa a gente vai fazer para criar a tabela. Não vamos clicar aqui, ficar criando, escolher com o mouse quantos campos, quantas colunas, nada disso. Tudo na unha, galera, beleza? Vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam aí nos bastidores, por debaixo dos panos, certo? Vamos lá ver onde fica a toca da raposa. Vamos lá. SQL mais uma vez. Mais uma vez create. Só que dessa vez create table. Vamos criar uma tabela. Somente se ela não existir também. If not exists. Tabela chamada usuários. Vamos abrir e fechar parênteses. E aqui também configurar os caracteres, tá? A gente vai colocar aqui, depois dos parênteses, default char7 igual UTF-8 e ponto e vírgula. Os campos que a gente vai precisar vão ficar aqui, dentro dos parênteses. A gente vai precisar de 4 campos, tá? Aqui são 3 campos, mas a gente vai precisar de 4 campos lá no banco de dados, porque um deles vai ser o código, que vai ser acrescentado automaticamente pelo sistema. Dentro do parênteses aqui, eu vou dar 2 enters para ficar mais fácil. O primeiro campo vai ser código. Não tem lá no nosso HTML, né, no nosso formulário, porque isso aqui vai ser acrescentado automaticamente. Ele vai ser do tipo int, vai ser not null, ou seja, não pode ser nulo, não pode ficar vazio, e vai ser do tipo auto underline increment, ou seja, auto incremento, vai ser acrescentado automaticamente. Como eu vou colocar outros campos, então eu vou colocar uma vírgula aqui para colocar o próximo campo, que é o nome. Nome vai ser do tipo varchar, o tipo desse campo, de 40. Lembra lá no HTML, ó, que a gente colocou aqui o max length, o nome até 40 caracteres, o e-mail 50 e a profissão 40, certo? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Not null também, porque não pode ficar nulo. Vírgula para ir para o próximo. Agora, o próximo campo é o e-mail. Também vai ser do tipo varchar, de 50. Not null também, ou seja, não pode ficar vazio. E agora vem um detalhe. Lembra que nós falamos, né, no vídeo anterior, que o campo e-mail não pode se repetir? Ou seja, se houver algum usuário cadastrado com o e-mail, por exemplo, fabio@teste.com. Eu não posso cadastrar outro usuário com o mesmo e-mail. Então, basta eu colocar unique. Ou seja, ele vai ser um campo do tipo único. Vírgula para colocar o último campo, que é profissão, do tipo varchar também, de 40. Também not null. Agora é o seguinte, a última coisa que a gente precisa fazer é criar uma chave primária, porque esse campo código aqui, ele é do tipo auto-incremento. Então, eu tenho que colocar aqui primary key, ok? E entre parênteses, qual é o campo que vai ser a chave primária? Então, é o código. Beleza. Como esse aqui é o último campo, eu não preciso colocar vírgula. Basta dar Ctrl Enter ou clicar em executar. Aguardar alguns segundos que ele está carregando. Prontinho. Ele só vai exibir essa mensagem. MySQL não retornou nenhum registro. É claro que não, porque nós não registramos nada ainda. Só criamos a tabela. Está aqui. Usuários. Se a gente clicar nela aqui e clicar aqui em estrutura, você vai ver que as configurações que nós fizemos vai aparecer.
código, nome, e-mail e profissão. Aqui o código é chave primária, depois temos o nome, e aqui esse e-mail é um campo do tipo unique, que eu expliquei para vocês, então aparece essa chavinha também, e a profissão. Pode ver aqui as configurações que nós determinamos, tá? Nulo, não, todos, ou seja, não pode ser vazio, e o primeiro lá que é o código autoincremento. Galera, agora o próximo passo é nós criarmos uma conexão do arquivo PHP com esse banco de dados que a gente acabou de criar. Então, como é que a gente faz isso? Vou abrir aqui o Brackets, que é o meu editor de código. Vou criar um novo arquivo e vou salvar esse arquivo com o nome de conexão.php, que é esse arquivo que vai criar a conexão com o banco de dados que nós criamos. Então, vou iniciar um bloco PHP, sinal de menor, interrogação, PHP. E agora é só fechar, interrogação e sinal de maior. Aqui dentro vão ficar os comandos PHP e também os comandos SQL quando a gente for usar. Então, nós precisamos de algumas informações. O nome do hostname, que no nosso caso é localhost, é um servidor local. O nome de usuário desse servidor é root, dessa forma aqui, ó, tá? Por padrão. E a senha, ela é vazia, tá? Nesse caso aqui, porque nós estamos utilizando um servidor local, então a senha vai ficar em branco. E o nome do banco de dados, que é cadastro. Então, tem que ser nessa ordem aqui, pessoal. Vamos criar uma variável, então, chamada hostname. Aqui você pode pôr o nome que você quiser. Vai receber o seguinte, localhost, porque nós estamos trabalhando com um servidor local. O próximo passo é o nome de usuário, então vou colocar aqui, ó, variável user, usuário é root. Isso aqui é por padrão quando se trata de servidor local, tá, pessoal? Sempre vai ser isso, a não ser que você altere o usuário e a senha. Próxima variável vai ser password, que vai armazenar a senha, que eu falei que está vazio, certo? Por último, o nome do banco de dados. Vou colocar aqui, ó, variável database, vai receber o que? O nome do banco de dados, que é cadastro, que nós criamos lá. Agora eu vou criar uma outra variável chamada conexão, que vai armazenar o seguinte, um comando mysqli _connect. Dentro dos parênteses, bom, já vou colocar o ponto e vírgula aqui no final, para a gente não esquecer. Agora eu vou colocar essas variáveis aqui, tá? Variável hostname, todos separados por vírgula. Variável user, variável password, a variável database. Ok? Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, verificar se a minha variável conexão funcionou ou não. Se der alguma coisa errada na variável conexão, exibir lá uma mensagem de erro. Então, vou fazer o seguinte, if, se quiser, tá, pessoal? Se não quiser, só isso aqui já funciona, já cria a conexão. Vou colocar uma exclamação que quer dizer uma negação, ou seja, se não funcionar a variável conexão, então vamos fazer o seguinte, eu abro e fecho chaves, ou vou exibir uma mensagem. Pode ser o comando echo, dessa forma, tá? Ou o comando print, aqui não tem problema, pode ser qualquer um dos dois. Vou colocar falha na conexão com o banco de dados. Só se der alguma coisa errada, tá? Então vamos fazer o seguinte, já está salvo, certo? E agora o que nós vamos fazer? Vamos criar um outro arquivo. Vou salvar com o nome de processa.php, que é aquela página lá que vai ser direcionado o usuário quando clicar no botão, tá certo? Vou fazer o seguinte, aqui ó, no index, vamos verificar aqui, ó, tá vendo só? Aqui no formulário, ó, o action processa.php. O que a gente vai fazer aqui nesse arquivo processa, pessoal? Vou iniciar um bloco PHP. Agora eu já vou fechar ele aqui, ó. Esse arquivo conexão que a gente acabou de criar, ó,
nós vamos incluir esse arquivo aqui no processa.php. De que forma? Utilizando o comando include _once, entre parênteses, vou colocar o nome do arquivo, entre parênteses e entre aspas, conexão.php, ponto e vírgula. Ou seja, eu fazendo isso, é a mesma coisa que eu pegar tudo isso aqui que está digitado e digitar aqui, beleza? No final, eu vou fazer o seguinte, mysqli _close, ou seja, eu vou fechar a conexão. E aqui eu coloco a variável conexão. Essa variável conexão é a que nós criamos aqui, ó, na linha 7, variável conexão, tá certo? Então percebam que aqui a gente não está vendo essa variável conexão sendo criada, mas ela está aqui porque o arquivo conexão.php está incluso aqui, tá certo? Vamos ver então se realmente foi criada a conexão com o banco de dados. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no nosso navegador. Sistema de cadastro. Vou acessar direto a página lá, tá? Ó, processa.php. Ó, variável indefinida, database. Aqui eu digitei errado, tá vendo? Faltou o azinho aqui, ó. Vamos voltar aqui no nosso código. Conexão. Olha só, database aqui, ó. E aqui eu coloquei sem o azinho, tá vendo? Agora vai funcionar. Vou atualizar. Beleza. Tá vendo? Não exibiu nenhum erro. Então é porque a conexão foi feita corretamente. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou colocar uma senha aqui, ó. Password vai ser 1234. Não existe senha lá, a senha está vazia. Então, se eu colocar uma senha, obviamente vai dar erro. Vou atualizar. Ó. MySQL _connect. Tá falando para mim aqui, acesso negado. Tá? Com usuário root, localhost. Tá falando que eu estou usando uma senha. Tá falando sim, tá usando uma senha, só que tá vazio lá. E aí aquela mensagem que a gente falou, né? Falha na conexão com o banco de dados. Vamos voltar aqui no código e arrumar. Vamos deixar vazio novamente. Beleza. Agora, galera, na próxima aula a gente vai começar os códigos para a gente poder cadastrar esses usuários através do nosso formulário que nós criamos aqui, esse formulário em HTML. Vou voltar aqui, ó, index.php. Quando a gente clicar no botão salvar, as informações devem ir para o banco de dados, certo? Mas para isso a gente precisa colocar no nosso código aqui, ó, aqui nesse arquivo processa.php, alguns comandos PHP e SQL. E fazer uma formataçãozinha com HTML, beleza? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, para não ficar tão grande assim um vídeo, beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente se vê. Abraço e bons estudos para vocês.